Você já perguntou como filtrar os seus dados de forma simples e eficaz no Power BI? Às vezes queremos remover certos filtros, mas manter outros intactos. E é aí onde entra a função All e a função All Except no Power BI. Olá pessoal, tudo bem? Que bom estarmos juntos trazendo mais um conteúdo de BI. No vídeo de hoje vamos falar sobre a função All e a função All Except. Eu sou Marcelo Martins e este é o seu canal Marcelo Martins BI. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe o seu joinha, deixe o seu like. Agora vamos ver na prática o que essas funções, tanto a All como a All Except, podem trazer brilho para o seu relatório. Vamos começar com a função All. Vamos ver a sua sintaxe e o seu funcionamento. Aqui estou criando a medida All Faturamento com a função Calculate. No primeiro parâmetro da função Calculate, eu coloquei a medida Faturamento. O segundo parâmetro, que é o parâmetro de filtro, eu coloquei a função All com dois atributos qualificados: o calendário mês e o calendário mês desk. O que eu quero que a função faça? Eu quero que ele some o faturamento e não respeite, no contexto de filtro, tanto o atributo mês como o atributo mês desk. Vamos ver o resultado. Eu peguei a medida All Faturamento e coloquei aqui. Observe que ele não respeitou o mês, mas respeitou o ano. Ou seja, eu tenho aqui o total do faturamento anual. Faturamento de 2023 e o faturamento de 2024. Aí você pergunta, em que contexto eu vou utilizar a função All? Observe que, no momento em que você for precisar de calcular um percentual com relação a um todo, você vai precisar da função All ou a função All Except. Olhe que eu estou calculando o percentual de faturamento do mês com relação ao ano. Essa é a aplicação prática da função All ou da função Except. Eu tenho aqui a medida faturamento, onde eu calculei o faturamento. Utilizo a função divide e divido o faturamento do contexto pelo o faturamento do ano. No caso, eu desliguei os meses, ficou o faturamento do ano. O faturamento do mês é esse. Esse faturamento representa 31,50% do faturamento do ano. Agora vamos ver uma outra forma de se utilizar a função All. Eu posso, por exemplo, colocar só a tabela. Calculate, medida faturamento, como segundo parâmetro a função All com essa tabela. Tabela calendário. Vamos ver o resultado. Ele simplesmente desligou todos os filtros de contexto e somou todo o faturamento. Como eu tenho 2 anos, se você for verificar, você vai ver que isso aqui representa o faturamento dos 2 anos, ou seja, todos os registros que eu tenho na minha tabela. Seria a soma de 2023 e 2024. Não sei que aplicação prática eu teria, a não ser que eu tivesse um dado que eu já conhecesse todo o contexto e eu quisesse somar. Mas essa aplicação não é prática. Além de você ter problemas de performance, não é tão performático, não é tão aplicável, você pode perder o controle. Então, normalmente eu desligo os atributos que eu quero desligar para fazer os meus comparativos. Quando eu tenho várias tabelas relacionadas, essas tabelas fazem parte do contexto. Observe que o meu faturamento eu tenho na tabela de vendas, mas eu estou utilizando a tabela calendário para fazer desligamento do filtro. Vamos ver então agora a função
all except. Eu criei aqui a medida all except fat mês. Utilizei a função calculate. Como primeiro parâmetro eu coloquei a medida. Como segundo parâmetro, que é o parâmetro de filtro, eu coloquei a função all except. O primeiro parâmetro da função all except foi a tabela calendário. É essa tabela que eu quero desligar dela todo o contexto de filtro. Com o segundo parâmetro eu coloquei a exceção. Está aqui a exceção. Desligue todos os filtros menos o filtro de mês desk. Está totalizando por mês. Ficou igual à medida faturamento. Temos uma outra para você entender melhor. Agora eu fiz diferente. Eu desliguei todos os filtros menos o filtro de mês ano. Observe que ficou igual. Ele não respeita o mês, respeita apenas o ano. Está aqui. Quando ele mudou de ano, ele passou a fazer a totalização dos registros de ano. Então, é utilizado, como eu vi anteriormente, para fazermos totalizações. E aí, qual a aplicação de all e qual a aplicação de all except? Qual a diferença entre elas? É o seguinte, eu utilizo a all except quando eu tenho uma tabela gigantesca, que eu não quero desligar todos os filtros. Se for colocar todos os atributos que for desligar, eu vou criar uma lista de atributos muito grande. Então, em vez de eu listar todos esses atributos, eu coloco os atributos que eu não quero desligar. Então, na função allExcept, eu coloco a tabela ou dimensão, e aqui eu coloco o campo ou os campos que eu não quero desligar do contexto de filtro. Vamos ver aqui o comportamento. Está vendo aqui? Eu estou obedecendo ao ano. Desligo aqui. E aqui eu não obedeço aos meses. Está vendo aqui? Ele filtra, mas coloca os mesmos valores. Esse assunto de contexto de filtro é extremamente importante para você conseguir fazer as medidas em DAX. Que bom que você chegou até o final. Muito obrigado. E aí? Se inscreveu no canal? Ativou o sininho? Deixou o teu joinha? Deixou o teu comentário? Não? Pera aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o teu comentário e o teu joinha. Isso vai nos ajudar muito. E não esquece de dar uma passada no nosso site, marcelomartinsbi.com.br. Muito obrigado por tudo, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!